Olá, crianças, vamos para a aula de História? Bom, nós vamos falar sobre as expedições do Brasil. Como o assunto é muito longo, eu vou dividi-lo para vocês, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aula sobre expedição. A nossa primeira aula vai falar sobre as expedições exploradoras, guardadoras e colonizadoras do nosso Brasil. Nós vamos falar disso, tá bom? Então, vem comigo. Lembra no período colonial em que Portugal tomava conta do comércio europeu? Que ele trazia do Oriente aquelas especiarias como cravo, canela, pimenta? Lembram disso? Então, Portugal já tinha descoberto o Brasil. Só que ele deixou o Brasil de lado e continuou com o seu comércio, porque aquele comércio que dava renda, aquele comércio que dava dinheiro para Portugal. Então, o rei de Portugal nem se importou com o Brasil. Só que o Portugal, ele fez um tratado com quem? Com os espanhóis, não foi isso? Então, a Espanha já sabia que tinha a terra, ele já tinha terra lá, né? Já era dele. Só que ele fez a Europa em si, os países da Europa, como os holandeses, os ingleses, os espanhóis e os franceses, né? A França, a Espanha, a Holanda, né, eles fizeram uma embarcação e vieram para o litoral do Brasil. Eles vieram andando pelo litoral do Brasil para quê? Para observar o que aquela terra tinha, né? Eles estavam com o intuito de explorar as terras do Brasil, que eram também dos espanhóis, mas eram de Portugal. Eles queriam, poxa, já que Portugal tem um pedaço de terra, eu também quero um pedaço de terra, então vamos lá explorar. Quando o rei de Portugal soube disso, quando ele viu que esses países estavam nas embarcações, ele falou, epa, calma aí, por quê? Então o rei de Portugal, Fernando de Aragão, disse, não, eu vou mandar uma expedição lá para o Brasil, lá para minhas terras, para saber o que tem de riqueza nas nossas terras. Então, quando foi em 1501, o rei de Portugal, Fernando de Aragão, ele chamou o Gaspar de Lemos, disse, olha, Gaspar, pega uma embarcação e vai lá para o Brasil, lá para as minhas terras, para fazer um reconhecimento, vai reconhecer que riqueza aquele pedaço de terra tem, né? Então, o primeiro objetivo do rei era esse, era reconhecer quais eram os tipos de riquezas que tinham ali nas terras dele. Só que assim, quando o Pedro Álvares Cabral, ele veio no Brasil, quando ele começou as embarcações, quando ele começou as navegações, melhor dizendo assim, ele descobriu um monte, né? Ele deu vários nomes. O primeiro nome que ele deu foi o Monte Pascal, porque era no período da Páscoa. Logo após que eles viram que não era um monte, que não era, né? Eles, é uma ilha, e deram o nome de Ilha de Veracruz. Não, isso aqui não é uma ilha, porque tem uma extensão imensa, por isso que foi dividido no Tratado de Tordesilhas. Aí ele falou, não, isso não é uma ilha, o nome é Terra de Santa Cruz, porque é um pedaço de terra, né? Então, esse percurso, esse reconhecimento, né, geográfico do nosso país, ele passou por diversos tipos de nome até chegar ao nome do Brasil. Ele passou pelo que foi, isso foi um acidente geográfico. O que quer dizer, né? Eles diziam que era pequeno, as terras. Aí essa parte de divisão, essa parte de descoberta, eles foram acabando dando outros nomes, como São Roque, Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Cabo de Santo Tomé e Baía de Todos os Santos, que até hoje também tem esse nome lá, Baía de Todos os Santos, né? Que fica onde? Na Bahia. Então, esse era o primeiro objetivo do rei. O primeiro objetivo dele era reconhecer quais eram os tipos de riqueza, né? O segundo objetivo da exploração que o rei queria era que descobrisse o pau-brasil. Como era o pau-brasil? Ele queria saber de fato como era que eles retiravam as árvores, como os índios se pintavam, por que aquele pau ele tinha aquela cor, né? Então ele queria saber tudo que tinha de rico no nosso país. Então,
Foi o segundo objetivo do rei. O primeiro era reconhecer as riquezas e o segundo foi reconhecer o pau-brasil. Após a descoberta do pau-brasil, o rei de Portugal mandou uma segunda expedição, que foi em 1503. Essa expedição, ela foi comandada, né, por outra pessoa, por Gonçalo Coelho. O que levou, assim, ele queria que levasse, né, algumas amostras do pau-brasil para a Europa, para poder eles saberem o que eles poderiam fazer com o pau-brasil, como eles poderiam ganhar dinheiro com aquele pau, que alguns falavam que chorava sangue, né, porque a cor que aquela madeira, né, aquela árvore tinha, a cor que a parte da árvore tinha, você poderia pintar as roupas, você poderia assim pintar e ela não sabia, ela tingia as coisas, né? Então eles, não, bora ver o que é que essa madeira tem, o que eu posso lucrar com essa madeira. Então ele mandou essa segunda expedição por Gonçalo Coelho para ver esse comércio, o início do comércio do pau-brasil. Tá, então ele veio para cá, pro Brasil, né? Falou com os índios, quer dizer, ele fez a troca. Em vez dos portugueses darem dinheiro para os índios, porque os índios não sabiam, eles trocavam com espelho, com facas, com canivetes, com tudo que os brancos, vamos dizer assim, né? Os brancos tinham, os europeus tinham, eles trocavam com os índios. E em troca de quê? Do famoso pau-brasil. Então, os índios davam a madeira para os portugueses e os índios recebiam dos portugueses alguns tipos de... Muitas das vezes, eles nem queriam os portugueses mais, né? Como faca, alguns tipos de utensílio, panelas, espelho, tá bom? Haja vista, como eu falei para vocês, que os outros países estavam de olho na terra do Brasil, né, de Portugal, o que foi que o rei falou? Poxa, eu não posso deixar essas terras desprotegidas. Eu vou pegar e vou mandar uma outra expedição, vou mandar uma outra embarcação para me ajudar para guardar o meu pedaço de terra, para que ninguém possa invadir as minhas terras, né? Então, a comando, né, de Cristóvão Jacques, o rei de Portugal pegou e disse: olha, Cristóvão, vai com as tuas expedições, vai lá com a tua embarcação e toma conta do meu litoral, porque eu não quero ninguém pegando as minhas madeiras, as minhas riquezas. Então, Jacques veio para o Brasil para tomar conta de todo o litoral do Brasil, de Portugal. Qual era o pedaço de terra de Portugal? Sendo que era muito grande, ainda é muito grande a parte do litoral, a parte que Portugal tomava conta, era muito grande, né? Então, como o rei de Portugal percebeu que era muito grande, não daria só para uma expedição tomar conta daquele pedaço todinho de terra, o que foi que o rei de Portugal falou? Bom, eu acho que eu vou ter que mandar, né, pessoas para lá, para colonizar o Brasil, para ficar lá no Brasil. Então ele pegou, enviou algumas pessoas para morar aqui no Brasil, entendeu? Para quê? Para poder ele pegar e ter o total domínio sobre aquelas terras, para que nenhumas pessoas possam roubá-la. Os franceses não roubaram as terras, os holandeses não roubaram as terras dele. Então ele mandou essas pessoas para cá, pro Brasil, né? Só que ele pensou assim, o irmão Martins Afonso Souza, quer dizer, Martim Afonso de Souza foi o primeiro que veio para o Brasil. Ele veio, se apossou, ele trouxe semente, ele trouxe instrumentos, ele trouxe alguns tipos de animais domésticos que não existiam aqui no Brasil, né? E o que ele fez? Ele começou a povoar,
começou a tratar da terra, cultivar da terra, colocar outras sementes, também com a ajuda de alguns índios, que também lá na frente eu vou dizer algumas coisas para vocês, o que foi que aconteceu com os índios nesse período colonial, que também eles foram escravizados, tá? Então, ele começou a tratar da terra, né? Começou a viver, foi vivendo. Só que, poxa, era só uma família, eram poucas pessoas. Então, o que foi que ele fez? Ele chamou o irmão dele, o rei mandou mais umas pessoas para colonizar o Brasil, mais umas pessoas para ficar também no Brasil. Então, ele chamou o irmão do Martins, que era o Pero Loves de Souza, também para tomar conta das terras do rei, né, para ficar nos pedaços de terra. Por isso que vocês olham por aí, né, já ouviram falar sobre as capitanias hereditárias, que nós também vamos estudar nesse assunto. Nada mais é do que, se é hereditário, é passado de pai para filho, não é? Então, olha, ele já mandou duas famílias para poder, o rei de Portugal já mandou duas famílias para poder colonizar o Brasil, cada uma numa parte, cada uma numa região, tá? Então, quando eles colonizaram todo o Brasil, né, povoaram, tiveram os filhos, quando foi no dia 22 de janeiro de 1532, olha, já se passaram quase 30 anos, ele pegou, né, fundou a primeira vila do Brasil, né? Martins Afonso foi a primeira pessoa que fundou a primeira vila do Brasil, que ela passou a ser chamada de Vila de São Vicente. Então, através, né, dessa colonização, dessa vila que foi inaugurada, né, foram inaugurados, quer dizer, tinham duas vilas nesse período, né, a Vila de São Vicente e também a Vila do Arte Coelho. Essas duas vilas que tiveram, né, essa parte colonizada, foram as que deram mais dinheiro, né, que mais prosperaram no Brasil, ok? Então, a gente vai finalizar aqui o conteúdo, quer dizer, finalizar não, nós vamos dar um pause para vocês poderem resolver os exercícios e a gente volta na próxima aula. Fiquem com Deus!